estudar agora uma profecia de Jesus, que ele falou, que está ali em Mateus 24. Então, primeiramente, para que nós venhamos entender Mateus 24, nós temos que saber qual foi a geração, para qual geração que Jesus estava falando. Porque momentos ele fala para a sua geração, outro momento ele fala para a nossa geração, e outro momento ele fala para a geração da Idade Medieval. Então nós só vamos entender se nós compreendermos isso. Prepare suas Bíblias, em Mateus 24, a gente vai responder uma profecia. Jesus respondeu a duas perguntas feitas pelos discípulos. Vamos ver, começar com Mateus 24, no verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Os discípulos, eles estavam abismados com aquela arquitetura do templo, com aquele branco de mármore, as pedras preciosas. Mas Jesus, ele respondeu aos discípulos. Ele respondeu de uma maneira, veja como ele responde, advertindo. E porém ele disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E no versículo 4, quando ele responde novamente a pergunta feita pelos discípulos, que está no versículo 3, quando diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Mas Jesus, primeira coisa que fez foi adverti-lo, como está no verso 4. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane, porque os enganos, esses enganos aí é para todas as épocas, para todos os tempos. Agora, no versículo 5 ao 8 de Mateus 24, Jesus agora ele vê através dos séculos. Vamos ver. Do 5 ao 8. Diz assim: porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede que ninguém vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Veja que Jesus, na época de 1960 para 1980, surgiu muitas pessoas dizendo ser o próprio Cristo. Até aqui no Brasil tem um, não é? Então veja que mais que depois desse tempo, agora o que nós vemos? Nós vemos as guerras. Nós vimos as grandes guerras que houve. Hoje não tem grandes guerras, hoje tem rumores, nós vemos rumores de guerras num e no outro país. Mas tem uma coisa aqui bem interessante que ele acrescenta. Ele diz que é necessário assim acontecer. Agora, por que é necessário? É porque as pessoas, como no tempo dele, a destruição do templo, foi necessário para que as pessoas sentissem que naquela época tinham rejeitado Jesus. E hoje as pessoas, elas desprezam a lei de Deus. Por isso que é necessário. E essas pandemias que acontecem, justamente têm um significado. Essas guerras têm um significado. Isso tudo é por causa da desobediência, né? Da desobediência do povo.
Já no versículo 9, no 10, ele já volta para a sua geração. Veja o que diz no 9 e no 10. Fala assim: então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Veja que Jesus aqui, ele está voltando para a sua geração. Que aquele povo, aquela geração, começando pelos apóstolos, discípulos, foi muita matança. Eles foram espalhados depois, no ano 70, pelas nações. Foram atribulados, mortos. Falando justamente da sua nação. Agora, no versículo seguinte, no 11, no 12 e no 13, Jesus agora volta para o nosso tempo. Olha só o que aconteceria no nosso tempo. Jesus vê isso através dos séculos. 24, 11, 12 e 13. Diz assim: e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se enfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, qual o tempo que tem que ser levantado muitos falsos profetas? O que é um falso profeta? Um falso profeta é falar com a palavra de Deus, alterar a palavra de Deus. Não dizer o que está escrito, né, na Bíblia. Dizendo que a lei foi abolida. Mas lá em Mateus mesmo, no 5,17, diz que ele não veio abolir lei nenhuma. Ele veio se cumprir para que nós tivéssemos condição de ser perdoado, sem precisar estar cumprindo nada. Mas a gente tem que saber que a graça foi dada para que a lei fosse observada. Então, Satanás, ele passou, a gente vai ver que ele vai falar da Idade Medieval, ele passou todo o tempo matando. A gente vai ver isso. Veja que Satanás, o que ele fez? Na Idade Média, ele passou matando, perseguindo. Mas ele viu que as pessoas não lê a Bíblia como ela é, como está. É por isso que ele falou assim: então vocês vão ficar com a Bíblia na mão e vão se perder com ela na mão. É o que está acontecendo. As pessoas hoje só procuram aquilo que lhes satisfaz. Procura aquilo que lhe serve, como curas, prosperidade. Agora a gente tem que saber também de quem é a fonte dessa cura e dessa prosperidade. No verso 14, ele diz que se será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a toda a nação, então virá o fim. Então, esse evangelho, ele já está sendo pregado em mais de 215 países. Está adiantando em todos os países comunistas. Então, está faltando muito pouco se cumprir isso aqui. Do verso 15 ao 20, nós vamos ver que Jesus, ele volta de novo para a sua geração e para o povo israelita. Vejamos, do 15 ao 20. Quando, pois, vide a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar esta alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias.
Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Então, o profeta Daniel, ele já tinha falado que iria acontecer no ano 70. E Jesus, ele reforçou, né? Ele reforçou para que os cristãos, ele não fosse pego de surpresa. Por isso que ele falou, nem no inverno, porque cadê as pontes? Não tinha pontes. Nem no sábado, porque era um dia de guarda. Era um dia que todos estavam reunidos. Nesse tempo, os soldados romanos, eles não obedeciam, chegaram a um ponto que eles não obedeceram o general Tito, o seu comandante, que queria aproveitar algumas coisas do templo, mas eles viraram demônios, próprios demônios. Como também vai ser no futuro, os ímpios, aqueles que não tiveram o selo de Deus, eles vão virar demônios. Vão estar com a marca do anticristo. Então, no verso 21 e o 22, que é Mateus 24, Jesus fala agora para a Idade Média, a Idade Medieval. Vejamos, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviado, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, Jesus agora ele fala para a Idade Medieval, que foi do ano 538 ao 1798. É a matança, a perseguição, mais de 60 milhões de mártires. Por isso que Satanás viu que não estava conseguindo. Ele falou, então, eu vou dar o que vocês querem. Eu vou dar que vocês tenham direito à palavra de Deus. Mas só que essa palavra de Deus, vocês não vão entender como ela é. E isso é o que se cumpre hoje, né? Então nós vamos ver aqui também, no verso 23. No verso 23, ele já volta para a nossa geração. Para a geração do princípio das dores. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele o ali, não acrediteis, porque surgirão falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, é no nosso tempo que as pessoas têm visto, têm falado que têm visto Jesus. Eu encontrei Jesus, eu ouvi Jesus, Jesus falou comigo. Olha o que Satanás tem feito. Que Jesus, quando ele diz, quando ele vier, todo olho verá. É como um relâmpago que se apresenta de uma parte a outra do céu. Então, isso aqui é o nosso tempo, nós estamos vendo a questão, como diz também no versículo 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Veja que nós temos que estar percebidos para qual geração Jesus estava falando. Então vai haver milagres. E os milagres eles vão se intensificar. Os sinais eles vão se intensificar. Por quê? Porque enganarão. Ele diz que enganarão, se possível, os próprios eleitos. Sinais miraculosos que vai ser feito depois que a besta começar a marcar o seu povo. Então Jesus, ele também aqui, no verso 29, ele confirma qual é a grande tribulação que ele estava falando, que não ia haver mais, que se esse dia não fosse abreviado, a Escritura não teria chegado nas nossas mãos. Jesus aqui no verso 29, ele vai dizer, até porque essa tribulação, essa grande tribulação, é em extensão do tempo.
que Jesus estava falando. Porque no tempo final, ele não fala nem em tribulação, ele fala em angústia. No final nós vamos ter, a Bíblia não fala tribulação, fala angústia. O pequeno tempo de angústia e o maior tempo de angústia que vai haver quando começar a cair as pragas. Vamos perceber aqui como Jesus estava falando dessa grande tribulação, foi exatamente o da idade medieval. Porque ele diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, olha, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, isso aconteceu, todas essas coisas aqui, se você for no YouTube, você vai ver, eles falam. Isso aconteceu do ano 1755 ao ano 1840. Veio acontecer tudo isso aqui. Já para uma preparação para o evangelho que seria pregado. Então, nós vemos que as pessoas, eles botam essa grande tribulação para o futuro, mas não está no futuro. Ela foi a tribulação da idade medieval. Então, no verso 30, ele vai dizer: todos os povos da terra se lamentarão. Agora vão se lamentar por quê? No verso 30. Então aparecerá no sol o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Se lamentarão porque as pessoas tinham tudo, o meu cristão, eles preferiram o erro a estar a verdade. Eles preferiram aqui ficar do lado do anticristo a obedecer a verdade. Porque o anticristo, ele vem com meio de que obedeça às suas leis. E Deus quer que obedeça às suas leis. Então o sábado vai ser um problema polêmico para o final. Hoje não é. Hoje você pode se salvar sem guardar o sábado. Desde que não conheça. Mas vai chegar um dia, vai ser marcada uma linha divisória, que aquele que não guardar as leis de Deus, aquele que não procurar guardar o sábado do Senhor, e sim procurar guardar aquele dia proposto pelo anticristo, o dia de domingo, esses estarão fechando a sua sepultura. Agora, já no verso 32, 33 e 34, Jesus volta agora a falar para a sua geração, para os seus apóstolos, para aqueles discípulos. Veja só: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Ou seja, não passará a geração dele que todas essas coisas, a destruição do templo acontecesse. E é interessante que a gente pode ver aqui em Mateus 23, no verso 36, que diz assim: em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Veja que essa daqui é para a geração dele, para aquela geração daquele tempo. Ele falou diretamente para eles. Agora, a geração futura, a do anticristo, Jesus, ele faz uma observação. Está lá em Apocalipse 18, no verso 4. Saiam dela, povo meu, para não ser cúmplice dos seus juízos. Ele pede para sair dela por quê? Porque a lei de Deus vai ser uma linha divisória. Hoje, a lei de Deus, o sábado, aqueles que não guardarem, por não conhecer, não tem problema nenhum, serão salvos. Mas vai ser vai ser feita uma linha divisória, que aqueles que não observar
esses vão se perder. É nesse tempo final é que 1/3 da população da Terra vai se converter à verdade. E outra parte, como a areia do mar, aonde vai preferir, vai querer a morte pelas perseguições, pelos flagelos que vão cair, mas a morte fugirá deles. Para esses também verem a volta de Jesus.